Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. O irmão Sérgio estava falando aqui sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Eu tenho uma opinião. Nós devemos orar em primeiro lugar, mas o crente também tem que ter ação. A palavra do Senhor diz em Romanos 12:2 que para nós não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos com o nosso entendimento. E no meu entendimento, a minha oração tem sido a mesma, conforme a mesma oração que Jesus fez lá no Getsemane. Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E a minha oração tem sido essa, irmãos. Eu tenho a minha opinião, mas a minha opinião eu não posso falar que é a opinião de Deus, é a vontade de Deus. Mas eu tenho clamado a Deus que a vontade dele seja feita diante da nossa nação. Amém? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. Se forem encontrando, se coloque de pé. Atos fica depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos, capítulo 2. A partir do versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Agora volte em 2 Crônicas, capítulo 2. 2 Crônicas, capítulo 2. Aleluias. Glória a Deus. Perdão, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, aqui estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, diante de Ti neste momento, Senhor. Nós oramos a Ti, nós buscamos a Tua face neste momento, ó Deus, para que o Senhor, Pai amado,
amado, venha falar aos nossos corações. Que não seja o homem, mas o teu Espírito Santo. A tua palavra diz, Senhor, que antes mesmo de nós abrirmos as nossas bocas, o Senhor já sabe o que nós iremos falar, já sabe o que nós iremos pedir. Por isso, Senhor amado, Tu conheces também o coração do homem, Tu sondas e esquadrinhas. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Deus amado, e fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, Senhor. Que Teu fogo, Senhor, desça aqui esta noite, um fogo, Pai, ora, sube e andarás, Senhor, que consuma, Senhor, os corações sedentos, os corações, ó Pai, que necessitam, Senhor, ora, sube e andarás, deixa ser, ó Pai, que esta noite, Tu sabes, ó Deus, quantos querem, Senhor, este selo. Por isso, Pai amado, Ele vai preparando todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Glórias a Deus. Aqui nós lemos dois textos, irmãos, um pouco semelhantes, distintos entre tempos, mas algo que foi uma manifestação da glória do poder de Deus. E todas as vezes que o poder do Senhor, todas as vezes que a presença de Deus se manifestava ou se manifesta, hoje nós não vemos mais isso, mas ainda acontece em nossos meios. Toda vez que a presença do Senhor, tanto no tempo de Salomão, quanto no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, a presença do Senhor era vinda com fogo e fumaça. E no mundo existe um ditado que onde há fumaça há fogo. E nós, irmãos, temos que buscar este fogo e esta fumaça. Porque o fogo, irmãos, na palavra de Deus, nós vemos em várias partes aparecendo com a manifestação da presença de Deus. Nós vemos o fogo ali na sarça ardente, quando Moisés falou com Deus, quando Deus desce para falar com Moisés, Deus fala em meio ao fogo, em meio à sarça ardente. Ali também, quando Moisés estava já no deserto, Deus tinha dado uma palavra a Moisés: Moisés, eu irei conduzi-los. Pela manhã vocês seguirão uma nuvem, e à noite uma coluna de fogo. Então, até quando Deus estava conduzindo o povo em meio ao deserto, havia o fogo e havia a nuvem. E a nuvem, irmãos, ela é uma fumaça, mas uma fumaça feita por Deus. Quando Moisés subiu ao monte para orar, ali no capítulo 19 de Êxodo, a palavra do Senhor diz ali, no capítulo seguinte, que Deus daria as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés ler a todo o povo de Israel. Mas antecipou algo ali antes de Moisés descer. Porque quando Moisés estava no monte, e quando Deus desceu ali para falar com Moisés, a palavra do Senhor diz ali no capítulo 19 de Êxodo, no versículo 18, que todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo,
a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então a manifestação da presença de Deus era tida com fogo e com fumaça. Quando os sacerdotes levavam os sacrifícios pelo pecado do povo, ali em Levítico 9, nós iremos ver isso, que quando o povo pecava, o sacerdote ia lá levar todos os sacrifícios, bois, cabras, ovelhas, pelo sacrifício do pecado do povo. E quando os sacerdotes deixavam ali o sacrifício, era consumido com fogo. Nós vemos também, irmãos, no capítulo seguinte, que o fogo também representava e representa a justiça de Deus sobre nossa vida. Arão tinha 2 filhos, e logo após este sacrifício pelo pecado do povo, já no capítulo 10 de Levítico, a palavra do Senhor diz que os 2 filhos de Arão, a saber, Nadab e Abiú, foram ali levar incenso para a presença de Deus, sem que o Senhor Deus permitisse. E aquilo era uma coisa de que Deus não se agradava, era uma irreverência contra Deus, era uma incontinência contra Deus. Alguém entrar na presença de Deus sem que o Senhor permitisse. E a palavra do Senhor diz que o fogo do Senhor veio ali e matou os 2 filhos de Arão pela sua irreverência. O fogo do Senhor, ele mostra que ele sempre está, tanto na presença como na justiça de Deus, sobre os filhos dos homens. E nós, irmãos, também estamos sujeitos a tudo isso, porque a palavra do Senhor, ela nos garante isso. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela tem que fazer o propósito ao qual foi enviada. Ainda que a pessoa a rejeite, haverá uma consequência, mas ela não poderá dizer que Deus não falou, porque Deus, ele continua falando aos corações. Deus, ele continua divertindo vidas. Deus, ele continua corrigindo, exortando, para que cada um de nós não venha se desviar do seu propósito, do seu caminho. A palavra do Senhor também nos leva a nós entendermos sobre a identidade de Deus, que se a manifestação da presença de Deus era tida com fumaça e com fogo, a identidade de Deus na Bíblia Sagrada também nos mostra que este fogo e esta fumaça estão nele. E nós vemos isso, irmãos, em Deuteronômio 4:24, aonde a palavra do Senhor diz: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso, e Ele zela, irmãos, pela sua palavra. Pois assim Ele diz ali em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Ele vela para que se cumpra a sua palavra. Então a palavra do Senhor, ela continua viva, eficaz, como uma espada de 2 gumes, que divide alma de espírito, que divide junta de medula. E nós não podemos, irmãos, de nenhuma forma deixar de crer nesta palavra que tem nos fortalecido, que
tem nos mantido de pé, que tem feito com que cada um de nós venha estar diante deste fogo consumidor. Ainda sobre a identidade de Deus, Joel capítulo 2, versículo 3, Joel descreve que à frente dele vai fogo devorador e atrás chama que abrasa. Esta é a identidade de Deus, irmãos. Deus, Ele é o fogo que consome. Deus, Ele é um Deus zeloso. Diante dele vai fogo e atrás dele brasas. E se Deus, irmãos, por Ele ser Pai, Ele é fogo, o que nós somos? A palavra de Deus vai nos dar um caminho. Em Salmos 104, versículo 4, onde o salmista vai dizer que Ele faz dos seus anjos ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Então, se Deus, Ele é fogo, nós somos essas labaredas. Mas uma labareda, para ela permanecer acesa, ela tem que estar no fogo, ela tem que estar em Deus. E para um crente, um cristão, um filho de Deus permanecer com o seu fogo aceso, ele tem que permanecer no fogo, que é o Deus, o fogo que consome. Aleluias! E este fogo, irmãos, ele tem que estar aceso em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Como manter este fogo aceso? A palavra do Senhor também nos dá o caminho. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, para que este fogo mantenha acesa. Nós temos que estar na palavra de Deus. Nós temos que estar alicerçados na palavra. Nós temos que estar, irmãos, convictos que a nossa casa, ela está edificada na rocha. E a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Porque cada um de nós, irmãos, estamos sujeitos à queda. Estamos sujeitos a passarmos por situações contrárias, por situações adversas de nossas vidas. Mas quando essas situações se levantarem contra nós estaremos preparados, porque nós estaremos queimando através do fogo que consome, através da sua palavra, que é fogo, que mantém o fogo aceso dentro de cada um de nós. Aleluias. Mas este mesmo fogo, ele traz justiça, irmãos. Assim como ele trouxe juízo aos filhos de Arão, quando eles fizeram uma irreverência contra Deus, ou seja, desrespeitaram Deus na presença dele. E todos aqueles que desrespeitam a Deus na sua presença terão consequências. Foi assim com os filhos de Arão, o primeiro sacerdote da Bíblia Sagrada. Porque anteriormente existia o sumo sacerdote, que era Melquisedeque. Mas a partir daquele momento que Deus escolhe a casa de Arão, da tribo de Levi, a partir daquele momento, aqueles sacerdotes estavam responsáveis
para levar o sacrifício até Deus, pelo pecado do seu povo, pelas transgressões que o povo cometia contra Deus. Hoje cada um de nós temos livre acesso para Deus. Não precisamos mais de um sacerdote para ir até a presença de Deus uma vez por ano, levar ali um sacrifício. Não, o véu foi rasgado. Hoje nós temos o livre acesso para o nosso Deus. Em todo o tempo que nós clamamos, Deus está disposto a nos responder. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a justiça, ela também é manifesta pelo fogo de Deus. E nós vemos isso em Amós 7,4, onde a palavra do Senhor diz que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. A justiça de Deus, irmãos, para os ímpios, qual será? Um fogo diferente. O fogo ao qual nós estamos falando deste Deus é um fogo que nos mantém de pé, que edifica a nossa fé, que edifica a nossa esperança. Mas o fogo que os ímpios terão, irmãos, pela eternidade, é um fogo que se consome, mas traz dor. Aonde a própria palavra de Deus diz que desejarão morrer novamente, mas não conseguirão. E hoje, irmãos, nós temos o privilégio de escolhermos qual fogo nós queremos para as nossas vidas e para as nossas eternidades. Se o fogo de Deus ou se o fogo do inferno. O fogo de Deus que continua aceso para todos aqueles que estão na presença dele. Porque a própria palavra, aqui onde nós lemos, que o fogo, irmãos, ele veio para exercer a justiça de Deus sobre cada um de nós. Aleluias! Por isso, ele nos prova, irmãos, diariamente. Porque o crente, para ser aprovado, ele primeiro tem que ser provado. O crente, para ser aprovado diante de Deus, primeiro ele tem que ser provado. E como que essa prova vem? A palavra de Deus também nos dá o caminho. Malaquias 3,2 diz que ele é como fogo do ourives. E a palavra de Deus, ela compara a nossa fé com este fogo. Ou seja, com aquilo que é provado por este fogo, pelo fogo do ourives. 1 Pedro 1,17. A palavra do Senhor diz que nós somos provados, assim como o ouro é provado pelo fogo. Deus compara o elemento mais precioso que há na palavra de Deus, que é o ouro, a nossa fé. E ela é provada pelo quê? Pelo fogo. A nossa fé é provada pelo fogo. E para que o crente ele venha a ser aprovado, primeiro ele tem que passar pela prova. Porque seria muito fácil nós servirmos a Deus se não houvesse prova, se não houvesse uma prova, pelo menos uma prova de amor que nós o amamos. Porque o amor, quando ele é verdadeiro, ele suporta, irmãos, determinadas coisas que se levantem em nossas vidas. Quando há um amor verdadeiro, irmãos, muitas das vezes nós temos que
suportar determinadas coisas. Paulo ele diz isso aos Coríntios, que o amor tudo suporta, tudo crê. Este é o amor que Deus produziu dentro de cada um de nós. E é por isso que ainda hoje Ele prova os corações, prova a nossa fé, prova a nossa fidelidade, prova a nossa sinceridade, prova a nossa integridade diante dEle. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios 3:13, ele diz: manifesta se tornará a obra de cada pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada o próprio fogo a aprovará. O próprio fogo, irmãos, provará qual é a nossa obra. Aqui Paulo estava falando, irmãos, sobre a obra de ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno e madeira. Qual é e qual tem sido a tua obra diante de Deus? Cada um de nós, irmãos, temos que buscar fazer aquilo que é de mais edificante para a sua obra. Buscar fazer aquilo que é de mais proveitoso diante de Deus, que edifica. Paulo ele vai dizer que o edifício, irmãos, nós somos como um edifício. Para que este edifício ele venha permanecer de pé, os seus alicerces têm que estar bem firmados. Para que cada um de nós não venha cair com o primeiro vento, com a primeira tempestade. Mas há um fogo que tinha sido profetizado por Joel antes da vinda de Jesus Cristo. E este fogo, irmãos, ele está em nosso meio. Joel ele diz, no capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E quais são esses dias? Quais são esses dias que Joel estava profetizando isso? Este fogo que seria derramado. A palavra de Deus vai nos dar o caminho também. Quando João Batista, a voz do que clama no deserto, estava batizando os seus discípulos. Chega um determinado momento que ele declara ali, diante daqueles batismos ao qual ele estava fazendo, onde ele diz, em Mateus 3:11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que batismo é esse?
depois que ele ressuscitou, ele estava reunido diante dos seus apóstolos, diante dos seus discípulos, e ali ele indaga, se alimentando, comendo, depois de ressurreto, ele se alimentando, comendo com os seus discípulos. Ali em Atos dos Apóstolos, Jesus ele vai dizer, no capítulo 1, versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Para um leigo, irmãos, na palavra de Deus, isso pode até deixá-lo confuso, isso pode até deixá-lo sem entender a sua palavra, porque primeiro ele diz que naqueles dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Depois a palavra do Senhor vai dizer que este Espírito seria um batismo com fogo. E agora Jesus está falando de uma promessa. Qual é esta promessa? Será que estamos, ou aqueles que ainda não chegaram nessa promessa estão buscando? É uma promessa de Deus. Deus não volta atrás com a sua promessa. Nós temos que buscar essa promessa. Qual é essa promessa? É o que aconteceu no dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como fogo, e passou cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Esta é a promessa do Senhor sobre aqueles que são filhos de Deus. Esta é a promessa do Pai. Línguas, irmãos, de fogo é um dos dons do Espírito, e ela é tida como um selo da promessa do Senhor sobre cada um de nós. A palavra do Senhor diz que aqueles que profetizam edificam a igreja, mas aqueles que falam em línguas edificam a si mesmo. E este exemplo eu já dei aqui. Quando nós jejuamos, nós edificamos o quê? Quando nós falamos em línguas, falamos em segredo com Deus, edificamos a nós mesmos. A profecia, irmãos, não é eu profetizo isso por um querer meu, por uma vontade minha. Não, a profecia, irmãos, são revelações que o Espírito Santo traz sobre a vida de determinada pessoa. Mas o selo do Espírito Santo, o selo da promessa de Jesus Cristo, é isso, irmãos. É que nós venhamos a ser batizados por fogo, com línguas, por novas línguas. Porque assim nós somos selados. Aqueles irmãos que ainda não são batizados, que buscam este batismo incessantemente. Quantas vezes você tem jejuado para que você seja batizado? Quantas vezes você tem feito jejum buscando este batismo?
buscar a face de Deus, pedindo esse batismo com fogo. Qual foi a manifestação lá no primeiro templo de Salomão? Qual foi a manifestação? Fogo. Qual é a manifestação da presença de Deus? Fogo. Qual é a promessa de Deus? Línguas de fogo. Então cada um de nós temos que buscar, não temos que ficarmos como se nós estivéssemos conformados por nunca termos sido batizados. Não! Essa promessa é o Espírito Santo, irmãos, que trouxe a cada um de nós esta noite. Busque isso. E esta noite você terá esta oportunidade de buscar este batismo. Se coloque de pé. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Você vai buscar a face do teu Deus. Você vai pedir que o Senhor desça sobre você com este dom, com esta promessa esta noite. Aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,